Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da US Intermunicipal de Ourinhos. E convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e ensinos. A US Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é que é responsável pela condução deste programa. Eu, Luciana Strauss, convido Maria Aparecida Casagrande para participar do esclarecimento desta noite. Seja bem-vinda, Cidinha. Oi, Luciana. Obrigada. Hoje abordaremos o tema Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, lá em Mateus capítulo 5. Lembrando que hoje este capítulo é a continuação do nosso programa anterior, tá? Vamos relembrar, quem não assistiu aí, voltar um programa para dar continuidade. Encontramos também encontramos lá em Mateus e encontramos também em lugares de os que choram, bem-aventurados os aflitos, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5. No fundo, quer dizer a mesma coisa, pois os que choram estão em aflição. E para nos ajudar a explorar, vai a primeira pergunta aí, Cidinha. Explica para nós o que é aflição. A palavra aflição, segundo o dicionário Aurélio, ela vem etimologicamente do latim afflictione. Então, nos seus vários sentidos, nós podemos traduzir como agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cidinha, aí você falou o sentido literal lá no dicionário Aurélio. Mas e nós? Como nós podemos entender melhor o que são as aflições? Para o melhor entendimento, nós podemos separar as aflições entre duas vertentes. A primeira são aquelas que são próprias do mundo em que vivemos. A segunda, aquelas que são frutos da nossa intimidade. Então, as primeiras são as dores comuns a todos os seres, estando sujeitas aos que habitam na Terra. Entendamos que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida, pois toda ação em busca de objetivo traz apreensões para nós, uma expectativa emocional, uma ansiedade. E as segundas, que são as nossas, internas, íntimas de nós, são aflições causadas por nós mesmos em razão das nossas escolhas. Então, vencendo os obstáculos, sejam eles de origem da própria natureza do mundo em que vivemos, sejam eles consequência de nossas escolhas, venceremos no devido tempo e crescemos em espírito. Neste caso específico, escolhas infelizes, quando somos despertados, temos de nos sentir bem-aventurados, pois na realidade é o alerta da consciência para que façamos a correção da rota. Então, às vezes fala assim, sofrimento é ruim. Não, é um alerta, por isso que ele fala bem-aventurados aflitos, porque quando a gente enfrenta isso, né, é um alerta da nossa consciência para que a gente faça uma mudança, para a gente seguir um caminho melhor.
Aí você fez um leve comentário aí dos bem-aventurados. Então, explica para nós, Cidinha, como nós podemos compreender melhor o termo bem-aventurados os aflitos? Nós podemos entender esse termo como aqueles que sofrem, suportando resignadamente as suas provas e as suas expiações, sem fazer outros sofrerem. Então, é uma resignação ativa, digamos, da pessoa. Então, ele vai quitar-se-ão e evoluirão, vendo que valeu a pena tudo superar. Então, a gente, quando tem esse olhar, né, suportando resignadamente, a gente sabe que é para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento e que vale a pena o enfrentamento e a superação das aflições. Cidinha, e dá para ser feliz estando em aflição? Apesar da gente não entender muito, mas dá, digamos, se a gente pode ser bem-aventurados, aflitos, né, ser feliz. Então, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor. Quando nos enveredamos pelo caminho do erro, afastando-se das leis de Deus, nós entramos na faixa da aflição. E nesse sentido, seremos bem-aventurados se a maturidade assim nos permitir, vai depender da nossa maturidade espiritual, pois nos despertamos para a compreensão do porquê do remédio amargo que experimentamos naquele momento. Ao disparar o alarme, acusando-nos de que estamos em desarmonia com as leis eternas, a consciência avisa-nos de que estamos em vibração dissonante e que para encontrar a paz é preciso mudar, alinhando-se com Deus, alinhando-se com essas leis eternas. Trata-se de uma ação terapêutica que, quando aproveitada, nos conduzirá à tranquilidade pela compreensão do motivo da dor. Corrigindo-nos sem revolta, receberemos o alerta como um remédio salutar. E daí eu te questiono: a tranquilidade, existe tranquilidade que gera aflição? Existe. Emmanuel, ele vai nos ensinar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Quando vivemos alheios aos interesses do próximo, pensando egoisticamente tão somente em nós, embora possuidores de conforto do mundo, somos a expressão da imagem do morto-vivo. Estamos felizes no corpo, mas mortos em relação à vida. A paz não é ausência de trabalho e produtividade, é harmonia com a lei de Deus, trabalhando em benefício do próximo. É perigoso permanecer ausente da vida numa falsa tranquilidade. Esta inação gerará ferrugem na alma, expressando-se em aflição. Então, às vezes a gente acha que não fazer nada, né, ficar só no nosso conforto, mas ele está alertando para nós que essa tranquilidade gera aflição, porque todos nós podemos, de alguma forma, e devemos ser produtivos no bem em relação ao nosso próximo. E daí eu te pergunto assim: às vezes a gente está naquele momento de dor, de aflição, e a gente observa os nossos redores, daí nós temos a impressão que só nós, né? E daí em cima disso eu te questiono: todos aqueles que estão na terra sofrem? Jesus, ele afirma que os que choram ou os aflitos serão consolados. O verbo ele vai expressar uma espécie de aceitação, de alívio diante da escolha infeliz. No entanto, este consolo ele deve ser entendido como um processo dinâmico de ser feliz, porque a criatura ela se educa, compreendendo a causa da dor. Não se referia a ele exclusivamente àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam na riqueza material ou na extrema miséria. Todos serão acordados no devido tempo, pela dor da consciência.
quando a aflição bater a porta. É uma técnica que faz parte do processo educativo, inerente a todos os espíritos, desde o despertar na condição de simples e ignorantes, até a condição máxima de perfeição no respectivo estágio evolutivo. Então, nessas respostas, a gente compreende que todo mundo sofre na Terra, apesar de, às vezes, a gente achar que não, né? Mas cada um, todos nós, de uma certa forma, teremos um momento de sofrimento, de aflição, né? Porque trazemos, é necessário, às vezes, mudanças íntimas dentro de nós. Então, o sofrimento, as aflições, ela tem esse condão do despertamento, de fazer com que a criatura cresça, evolua. Agora, uma questão bem, assim, difícil, viu? Agora eu vou testar aí, Terezinha. Será que receberá a consolação a criatura cuja aflição é fruto do desprezo da vida? Quando se dá o início do alerta da nossa consciência e na proporção do entendimento de que o sofrimento é consequência de nossas escolhas, é mecanismo de reequilíbrio com o nosso Cristo interno, sentiremos bem-aventurados com a sua presença. Muitos que vivem nessa situação de desprezo da vida buscam na porta larga do mundo anestesias para suas desarmonias. Então, o jogo, a bebida, as alegrias malsãs, as viagens de fuga, entre outros escapes, são apenas fugas. E o timoneiro, um dia, no tempo da compreensão, deverá recomeçar a mudança. No entanto, onde estivermos, levaremos conosco os problemas e aflições. Apenas adiamos o momento de enfrentar a verdadeira causa das aflições. A solução não está fora, mas dentro de nós, adentrando pela porta estreita das mudanças necessárias nos escaninhos da própria alma. E daí eu te questiono assim: as aflições que afloram hoje, elas são consequências de escolhas equivocadas da presente existência? Não, muitas das aflições de hoje, elas não são oriundas da presente existência. Por mais que você procure encontrar, fazendo um retrospecto mental de suas ações, a causa de determinada aflição nas várias manifestações de dor, de sofrimento, ansiedade, angústia, sentimento de culpa, não a detecta. Ela está presa lá dentro, nos recessos do porão da consciência, aguardando o momento de vir à tona. Não houve tempo nas existências anteriores de se colocar em harmonia com a consciência, as ações produzidas em confronto com a lei divina. Por isso que muitas vezes nós estamos em aflição e a gente fala assim: nossa, o que eu fiz para merecer isso, né? É verdade. A gente esquece que tem o passado, né? As existências anteriores. E que se nós não tivermos tempo para corrigir isso, em algum momento teremos que corrigir, né? É verdade. Então, o que não se conseguiu corrigir numa existência, em cima disso que nós estamos comentando, não se apaga com a morte física, né? Não, não se apaga, porque o espírito ele só muda de corpo, mas ele continua o mesmo, em débito com a lei da vida. Então, estas são aflições que têm suas causas anteriores à presente existência e que, enquanto não corrigidas, continuam sendo cobradas pela consciência. Não se eliminarão esses resíduos psíquicos enquanto não acertarmos com a lei o último ceitil, como Jesus diz, o último centavo, afirmou Jesus. Então, fluem na vida presente, não por castigo de Deus, mas em razão do nosso livre-arbítrio, por escolhas equivocadas que precisam ser equacionadas com a lei maior. Cidinha, que Deus lhe abençoe, que os amigos espirituais estejam sempre com você. Estamos aqui agradecidos
pelo esclarecimento deste programa. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Que Deus também te ilumine sempre. Nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. E se você gostou, curta, compartilhe. Queridos irmãos, obrigado pela presença de todos aqui. Hoje receberemos a visita de alguém que para nós é muito importante. Divaldo. Aqui deste lado, é exatamente como você disse. Estamos todos vivos. Agora vá, meu filho. Entre lá, olhe bem nos olhos deles, diga e repita 1000 vezes que a morte não existe. Eu vou dizer, minha mãe. A minha vida inteira. Eu vou dizer. Querida plateia, vamos receber com todo o carinho o nosso irmão Divaldo Franco. Senhoras, senhores, nossos votos de muita paz.